The Project Gutenberg e-book of elogio histórico do Conde de Ficalho. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: Elogio histórico do Conde de Ficalho. Author: Eduardo Bana e Release Date: December 11, 2010. E-book Jogo da Velha 34624. Most recently updated, January 7, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Mike Silva. Start of the Project Gutenberg e-book Elogio histórico do Conde de Ficalho. Elogio histórico do Conde de Ficalho lido na sessão solene da Academia Real das Ciências de Lisboa em 25 de março de 1906 pelo socio-efetivo Eduardo Burnay. Lisboa por ordem e na tipografia da Academia 1906. Extracto da História e Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa, novembro. Ser, classe de Ciências Morais, etc. Tomo 11 parte 1. Senhora e excelsa Rainha, Alteza Real e ilustres confrades, minhas senhoras e meus senhores, a Academia em sessão solene, e como que na presença de seu regio presidente e praetectar, pois que impedido de comparecer, por motivo felizmente destituído de gravidade, se acha para todos gratamente representado por Vossa Majestade e por Vossa Alteza Real a Academia. Entende prestar hoje a homenagem em dívida a um dos seus mais distintos e assinalados membros, o falecido Suchy Francisco de Melo, 4º Conde de Ficalho. Se atendermos a que, tendo ele estado em esta academia inscrito na sua primeira classe e incorporado na secção de Ciências Histórico-Naturais, como especial cultor do ramo botânico, que distinctamente professou na nossa Escola Politécnica, a quem mais diretamente caberia oficiar em esta solemnização seria ao nosso preclaro colega de Antônio Xavier Pereira Coutinho, que ao Conde de Ficalho sucedeu na cadeira de Botânica. Não tendo sido possível arrancá-lo ao seu conhecido retraimento, filho de uma imperiosa e irresistível modéstia na grandeza só comparável à do seu realíssimo marido, na verdade, qualquer Suchy ou de esta academia, sem distinção de classe, poderia assumir a tarefa, visto que o Conde de Ficalho, à semelhança de Latino Coelho e de Corvo, ilustradíssimo em quaisai todos os ramos da ciência, foi também, mais do que simples cultor de boas letras, escritor consumado. É assim que, como a qualquer outro poderia caber, sou neste momento o porta-voz da Academia na glorificação do seu falecido Suchy ou, sem outro especial motivo que não seja, para mim, a razão acadêmica, de que tendo dois ele, botânico, feito um dia nesta mesma sala o elogio do químico Antônio Augusto de Aguiar, a química estaria de certa maneira em dívida para com a botânica. É artificiosa esta invocação de um deve e há de haver em matéria de panegíricos acadêmicos. Será, mas amplamente corrigida fica pelo verídico, sincero, nada artificioso sentimento, que tão grato me torna prestar aqui,
em nome coletivo, a um colega desaparecido, a homenagem do apreço e admiração que em vida todos lhe consagravamos, e que para mim se radicou em 20 anos de excelente camaradagem escolar. O justo elogio do Conde de Ficalho surgiu, pode dizer-se imediato, por ocasião do seu falecimento, em todos os órgãos da imprensa, pois com ele desaparecera uma das personalidades de maior notoriedade da sociedade portuguesa na última metade do século passado. A sua complexa e brilhante individualidade PO com acento circunflexo LA, também brilhantemente, em elegante relevo o elogio proferido em outro lugar pelo Conde de Arnoso e na tradição 2, interessante publicação, a que o nosso consórcio muito queria, e que viu a luz em Serpa, antiga vila solar da Casa de Ficalho. Um número especial de homenagem lhe foi consagrado, com a colaboração de Ramalho Ortigão, de Antônio Xavier Pereira Coutinho, Teófilo Braga, Conde de Sabugosa, Souza Viterbo, e outros distintos ornamentos da ciência e das letras portuguesas. Chega mais tarde à academia. Mas ainda não chega tarde, considerado o nosso já conhecido e descansado apego ao proverbial conceito de que quem tem pressa, vai devagar. Mas quantos tinham esperado mais, e continuarão a esperar? Da demora não terão, pois, a priori, de queixar-se os manes do nosso defunto colega, se é que nas impíreas regiões, onde pairam os espíritos evolados da terra, os manes acadêmicos ficam conservando interesse e gosto pelas coisas do nosso instituto. Mas se essa misteriosa telepatia através do infinito existe de facto, e 3D isso agora teremos, de recear é então que, em vez do infundado reparo de demasiada demora, se justifique antes, em concílio dos acadêmicos que nos precederam na grande e tenebrosa viagem, a conclusão de que melhor fora demorar muito mais, como para outros, a consagração a que hoje nos propomos. Se assim suceder, só minha será a culpa, pois que, aos olhos de todos, bem patente é que no Conde de Ficalho não falta matéria-prima para elogio, e não só para elogio, mas para bom elogio. Largo poderia ele ser, tantos são os aspectos, todos elas distinctíssimos, da sua tão especial e superior individualidade, e tantos são os trabalhos seus dignos de detido exame e louvor. Mas a sessão de hoje não lhe pertence exclusivamente, tem de repartir-a com o sábio Teodoro Manson, a quem o nosso eminente confrade Sousa Monteiro logo erigirá em aureias palavras o condigno monumento. E assim cumpre resumir-me, o que aliás faço tanto mais gostosamente quanto sempre algum proveito poderei auferir de me acolher, embora por necessidade, ao Horaciano preceito, que promete maior agrado aos discursadores que não abusem da atição do auditório. Igual posto isto, meus senhores, que hei de rapidamente referir da saudosa figura do Conde de Ficalho, como que presente ainda aos nossos sentidos. Todos recordam neste momento a sua tão esbelta figura, o seu tão donairoso porte, a sua escultural cabeça e a fina linha do seu perfil, o seu inteligente, aveludado e piscante olhar, a sua boca amorável e espirituosa, a sua voz suave e clara, a expressão acentuadamente intelectualizada da insinuante fisionomia, a aristocrática recendência de toda a sua pessoa.
Na lembrança de todos está também a sua singular, ou para melhor dizer plural, aptidão para tudo, e que lhe permitia desempenhar-se sempre distintamente de quanto empreendesse literária, científica, artística e mundanamente, o que, acrescido do seu saber científico e literário e do pecúlio de notícias adquirido em visitas às cortes estrangeiras com os reis e príncipes portugueses, tornava o seu convívio altamente interessante, sem embargo por vezes, com certa desigualdade de humor, que era o mas da sua normal afabilidade, se dar por secado e falto de pachorra. Ninguém esquece tão pouco, tão característico era, aquele patente e despreocupado ar de satisfação, de si próprio e do seu êxito na vida de que estava longe de ser um vencido, ar que nada se parecia com vaidade, e era apenas uma espécie de joie de vivre, e de que tão natural e temperadamente usava, que longe de ferir quem quer que fosse, que em si próprio ainda mais gosto fizesse, a todos parecia corrente, e antes mais inclinava para se simpatizar com esse agradável estado de alma, embora alheio, do que para de ele murmurar. Finalmente, algum mais íntimo de entre vós poderá também recordar na sua saudade o que em ele havia a despeito da sua sorridente máscara de cético e de certo intencional egoísmo, mais intencional do que real, com o qual como que achara cômodo simplificar a existência o que em ele havia, íamos dizendo, de fundamentalmente bom e carinhoso para os seus amigos e de compassivo para o que de compaixão era digno. Com um tal conjunto de predicados físicos e psíquicos, estéticos e morais, fica-lhe assim era uso fazer-lhe abreviada referência. Fica-lhe constituiu em todos os meios da sociedade portuguesa, quer entre varões, quer entre donas que não desestimava e de que não era tão pouco desestimado uma personalidade à parte, de especial relevo e distinção, onde quer que aparecesse, e pelo que bem se compreende que tantas vezes fosse utilizado para representar o rei e a nação em cerimônias internacionais da maior pompa e responsabilidade decorativa, no melhor e mais alto sentido da expressão o dizemos. Mas para nós, acadêmicos, o que avulta no nosso preclaro confrade não são todos esses dutes naturas, de que era o feliz, mas irresponsável portador e usufructuário, por condição, não de ação e vontade própria, mas de simples nascimento. O que principalmente nos cabe celebrar é o que representa, na consideração e notoriedade a que chegou, a sua iniciativa na utilização dos congênitos apanágios que da estirpe lhe provinham, e que como que o embalaram no seu dourado berço de senhor de ficalho e de morgado de serpa. Asterisco, asterisco, asterisco. Nas modernas sociedades, a maioria dos homens que hoje atingem situações culminantes na consideração pública vêem de nada, ou de pouco. São self-made men, na expressão inglesa. A necessidade é que os faz, é ela o inicial estímulo e factor do seu engrandecimento. Tal é aproximadamente o caso de Queissa e todos nós. Na luta da concorrência, ao contrário, os indivíduos das antigas classes aristocráticas, carregadas de glórias passadas, seculares e genuínas, mas constituídas em bases diversas das da ilustração moderna, como que nascem com a atrofia das faculdades necessárias para o moderno combate e propendem a decair. No nosso consórcio o caso é todavia diferente,
nasce aristocrata, fidalgo de grande linhagem, ilustre já no berço, mas a essa ilustração de herança acrescenta outra mais efetiva, que conquista com o seu esforço, na mais democrática competência, no concurso e na publicidade das ações por que se afirmam o mérito e o talento. Não há dúvida que de boa linhagem vinha o conde de Ficalho, boa não só no sentido nobiliártico do termo, mas ainda no do essencial valor. Os Ficalhos, melos de apelido, provêm de Men Soares de Merlo, um dos esforçados cavaleiros das Ordens de Santiago e de Aves, que ajudaram Afonso III à conquista final do Algarve, e de Martim Afonso de Melo, guarda-mor de João e N. Estes melos se enraizam às casas de Cadaval, Sabugosa, S. Lourenço, Ficalho, Melo e Mursa, dando à nação portuguesa galhardos capitães, vice-reis, governadores ultramarinos e distintos homens de guerra e de corte, através todo o ciclo da velha monarquia. Ao despontar, porém, das ideias liberas, ao passo que a massa da nobreza aríade se concentra na defesa das instituições seculares, os ficalhos vêm-os logo precocemente abraçados à nova causa, batendo-se e padecendo por ela. E pela causa não padecerão só os homens, os 4 filhos da condessa viúva de Ficalho, de Eugenia Antônio, que depois foi o Marques de Ficalho, Luís, que foi conde de Sobral, José, que na armada se distinguiu, e Francisco, que morreu conde de Mafra. Sofreu ela própria, prisioneira do governo miguelino no convento do Grilo, sequestrada de todo o conhecimento do destino dos valorosos filhos, pelo único crime, de ser sua mãe. Assim, com Palmela, terceira, Saldanha, Loulé, terminada a luta, os ficalhos, como constitucionais que eram da véspera, e não de simples adesão ao triunfo liberal consumado, constituíram o núcleo da nova corte, onde sempre permaneceram nos mais altos cargos. A torturada mãe, nomeada camareira-mor da infantil rainha, foi feita marquesa e depois duquesa de Ficalho. Distinta raça esta dos melos, que em tantas das suas vergontias, sem menosprezo de seus pergaminhos, antes de reforço a elas, mostrou compreender que os homens valem, acima de tudo, pelo seu mérito próprio e pelo de suas obras, que não pelo de seus antepassados, que apenas lhes cumpre honrar, e se esforçou em afirmar e desenvolver o valor próprio, em harmonia com o progressivo critério dos tempos. Para os quadros de esta academia deram os melos, em categorias várias, o seu contingente, pois na lista de súcios e associados se encontram, além dos 6 conde de Ficalho, os seguintes nomes: Domingos de Melo Briner, Pedro de Melo Briner, regente que foi do reino, constituinte de 1820 e falecido nas masmoras de S. Julião da Barra, D. Segismundo Caetano Alvares Pereira de Melo, Duque de Lafões, Antônio de Melo da Silva Cesar e Menezes, Conde de S. Lourenço, Antônio de Melo, Marques de Ficalho, aos quais foi tão grato, quanto justo, associar recentemente a título efetivo, e como que para que os melos aqui tivessem sempre distinta representação, o nome de Antônio Vasco de Melo, Conde de Sabugosa. Como se vê, Francisco de Melo, que nasceu aos 27 dias de julho de 1837,
filho do segundo Marques e terceiro Conde de Ficalho e da virtuosa Marquesa de Luísa Brancamp de Almeida Castelo Branco, primária educadora de seu único filho, e neto da Duquesa de Ficalho, a prisioneira do convento do Grilo, Francisco de Melo, íamos dizendo, veio a este mundo em uma condição social, que, junta à independência de fortuna e a seus simpáticos e brilhantes dotes naturas, lhe permitia fazer uma agradável, distinta e fácil carreira na corte e nos centros mundanos e elegantes. Não desprezou isto, que lhe vinha como patrimônio da natureza e da família. Mas não se contentou, e desde moço caprichou em ser também alguma coisa, por si mesmo, em ser o que foi, pardroit de naissance e pardroit de conquête. Tinha Francisco de Melo 18 anos, quando, concluídos os preparatórios para entrar na Escola Politécnica preparatórios que estudou em Serpa com a única lição da mãe, do capelão e de um emigrado espanhol se matriculou em 1855. 5 anos depois havia concluído com singular distinção o seu curso. E com tanta distinção que, tendo-se dado, ainda ele estudante, uma vaga de lente substituto na cadeira de botânica, pela morte de José Maria Grande, e contando apenas 23 anos, a sua candidatura era acolhida com sumo agrado, e, realizado o concurso em 1860, foi ele o preferido por unanimidade de votos, sendo nomeado lente substituto em 3 de janeiro de 1861. A lente proprietário só passou depois, em 27 de janeiro de 1890, pela morte de João de Andrade Corvo. Conquistada a sua cadeira no alto professorado, podia também, como tantos prematuramente fazem, descansar sobre os louros colhidos, e limitar-se depois a arvorar o seu título de lente para a vaidosa gloriola na corte. O sincero culto das coisas intelectuais manteve-o, porém, sempre, e não só esforçando-se no cumprimento dos deveres escolares, mas preferindo a todos os outros o convívio dos livros e dos homens cultos que honravam o PS7 e foi assim, talvez, que sucedeu escolher para esposa de Josefa de Menezes Brito do Rio, filha de D. Maria Cruz Brito do Rio, cujos salões, onde se não dançava, eram ao tempo o grande centro intelectual de Lisboa. Quem só conheceu o Conde de Ficalho nos últimos 10 ou 15 anos, com mais aspecto de mundano que de estudioso, poderia pensar que ele sempre assim fora. Puro engano. Assim se tornara como por uma espécie de jubilação, que a si próprio se considera cerca dos 50 anos. Mas além de que nunca desamparou os livros, e as suas últimas publicações o demonstram, na sua mocidade fora muito mais retraído das mundaneidades, que aliás não estavam também tanto na moda como hoje, em que propendem a degenerar em um assaz generalizado culto de delicente snobismo. Todavia, ao ser nomeado lente, não deixou de parecer estranho, e talvez espantoso, ver-se um moço da corte, filho de marquesas, neto de duques, arvorado professor de uma escola superior, em lugar a que só se dedicam os que tinham de por tal caminho fazer vida. Ideia e maliciosos remoques e irônicos sorrisos sobre o caso, tão próprios do nosso galhofeiro meio. Nasceu assim um dia o ambíguo dito, referente ao novel professor de botânica,
segundo o qual dito ele era lente entre os condes, e conde entre os lentes. Maneira de se dar a supor que não era nem grande conde, nem famoso lente. A fórmula na sua simplicidade aforística, e na sua contextura simétrica e alternante, não deixa de ser engraçada, e foi durante algum tempo bastante glosada, pelo seu sabor malicioso, ou simplesmente espirituoso. Em si era absolutamente inexacta e injusta. Isto na parte de que podemos dar testemunho, e quero crer que na outra também. E tanto que não fez caminho. Se entre os condes, o de Ficalho era ou não conde, não tenho qualidade para o dizer, mas no que por alto é conjecturável, e tanto quanto de isso é dado a simples acadêmicos prever, é lícito supor que se ele entre os condes não era conde, era então certamente marques, se não duque. Quanto a lente era entre os mais distintos lentes, e não desmerecendo no confronto com elas. Direi mais, tendo conhecido nas aulas públicas numerosos e abalizados mestres, poucos encontrei tão bem dotados para tão especial mister como o conde de Ficalho. Saber é uma coisa, ensinar é outra, embora o saber seja a base essencial de todo o ensino. Não se pode ensinar sem saber. Mas pode-se saber em absoluto e não se saber ensinar. O ensino não se faz com excesso de erudição ou de criticismo 8 sob pena de produzir inassimilável e nocivo infartamento, ou irresistível repugnância, desatição e tédio. O melhor professor não é o que propina mais doutrina, é o que na dose, qualidade e forma a incute mais eficazmente. Saber do seu maior pecúlio de ciência extrair o mais essencial, esse extracto conforma-o em um molde mais simples para que se torne mais adaptável, condimenta-o, se tanto for necessário, com observações ou exemplificações de caráter tal que tornem o assunto mais insinuante e próprio a conquistar a atenção e interesse do aluno sem o que tudo é perdido. Tal é a regra pedagógica fundamental. A função do professor não reside por forma alguma em ostentar erudição. Ao contrário, a quei sai sempre que fazer o sacrifício de a ocultar, para não complicar o tema e o tornar incompreensível ou aborrecido, pois a arte do ensino, longe de ser, como alguns inconscientemente praticam, a complicação do simples, para o efeito de exibir transcendência, deve ser a simplificação do complicado, por vezes até a substituição das realidades naturais pelos simples esquemas ou fórmulas. De isto tem de compenetrar-se o professor. Mas não basta, importa que tenha em si as qualidades para o pôr em ação, que tenha por natureza, e em uma palavra faculdade e dote de insinuação. Uma expressão nítida, rigorosa e apropriada, que permite a seguir-se com a compreensão à exposição professoral, é indispensável, sendo tão impróprio e inconveniente o grande jogo da oratória retumbante e carregada de frases, como a linguagem confusa, imprecisa e equívoca. Mas ainda não é tudo. Se a voz é deficiente ou ingrata, se a articulação é imperfeita, se o sobre o gesto que acompanha a palavra não se canda, se os olhos não falam com a voz e pela sua cintilação não atraem convergentemente sobre o professor o olhar e com ele o ouvido e a atenção dos alunos, em grande parte a lição vai perdida. Ao contrário, por completo é aproveitada se,
observadas as regras enunciadas, aos dutos acima preconizados, o professor reúne condições de simpatia estética, de espirituosidade, de correção moral e de cordialidade de trato, que lhe realcem o prestígio humano e a agradabilidade do contacto. Tudo isto, senhores, bem o reconheceis, são considerações e previsões que se extraem da simples razão. Todavia, o facto é este, dir-se-ia que fomos como que fotografar o conde de Ficalho na sua aula, para de essa fotografia deduzirmos os ideais, preceitos e condições da distinção professoral. Mas é que o conde de Ficalho, o conde entre os lentes, foi sem sombra de favor o que se pode chamar um professor modelo. Ainda que assaz erudito, não puxava o ensino para transcendências de erudição, e antes procurava nove amoldá-o e a maneira-o à condição dos néofitos da ciência que professava. E que lindo quadro o de Ficalho, com a sua garbosa e insinuante figura, na sua cadeira de mestre, diante de si a grande mesa recoberta de matizados exemplares vegetais, empunhando um na sua tão fina e aristocrática mão, e comentando-o em palavras descansadas, harmoniosas e suaves, tão simples quanto próprias e graciosas, perante o juvenil auditório. Na atmosfera não havia só o perfume emanado da matéria-prima do ensino, havia o do encanto derramado pela palavra elegante do mestre e pela sua própria e comunicativa elegância de porte e de maneiras. Estava-se em uma aula, sem dúvida, porque o professor não divagava para fora da lição. Mas irresistivelmente se recebia a impressão de que se estava também em uma sala, pois se preleccionasse perante as mais formosas damas da corte não disporia o conde de Ficalho de mais primor, de mais gentileza, de mais gosto de agradar e conquistar do que amoravelmente usava para com os rapazes de toda a condição que vinham frequentar o seu curso. Amavam-no elas e respeitavam-no. Sem dúvida. Ainda que, não se prestando o feitio aristocrático, embora afável, de Ficalho a familiar permuta de essas sentimentalidades, que são a precária base da popularidade, nem inclinando tão pouco na disciplina escolástica às práticas corregedoriais, que, sob a forma de vago terror, acentuam o respeito. A impressão predominante que ele determinava era antes a de uma peculiar distinção entre os demais colegas seus, resultante de o olharem como um lente à parte misto primoroso e raro de homem de estudo e de homem de corte, casorce ou professoral imprevisto e maravilhoso de magister scientiarum e de magister elegantiarum. Lisonjeiramente apreciado pelos estudantes, não o era menos pelos seus colegas, cujos trabalhos de toda a ordem partilhava e com os quais mantinha as mais cordiais e amenas relações. Não desamparava os conselhos escolares, nem se desinteressava de coisa alguma que importasse ao bem da escola, e os seus pareceres eram sempre tão judiciosos quanto despidos de pretensão. Não se pode imaginar camaradagem acadêmica, nem mais correta, nem mais agradável. Isto, todos os lentes da Escola Politécnica VOO poderiam repetir, em corroboração do meu testemunho. Mas não é preciso, pois que, senhores acadêmicos, por vós mesmos o sabeis,
do convívio de mais de 25 anos que aqui tivestes com aquele cujo desaparecimento hoje saudosamente registramos 17 de maio de 1877 foi ele eleito correspondente da Academia, em 19 de fevereiro de 1880 suscitou efetivo. E em 1897 tivemos a honra de o ter como vice-presidente. E durante esse assaz longo período, e em essas diversas condições, o nosso Instituto pôde sempre apreciar, ao lado do seu grande valor acadêmico, o conjunto de qualidades morais, que nos tornam hoje a sua memória tão respeitada e querida. Outras corporações a que pertenceu poderiam, aqui chamadas à autoria, trazer idênticos testemunhos. Mas, repetimos, não é preciso, o seu primor moral está em todas as consciências, e a sua valia acadêmica demonstra-se nos seus trabalhos, na sua bela e esmerada obra. O tempo nos aperta, mas indispensável é consagrar a esta algumas palavras. Asterisco, asterisco, asterisco. A obra do Conde de Ficalho é relativamente extensa e volumosa, mormente consideradas as prisões e distrações da corte, em que mais ou menos esteve sempre envolvido. Dada esta circunstância, mais admira ainda que seja também, como realmente é, de tão bom e escrupuloso quilate e de tão primoroso lavor. No campo restritamente científico, como naturalista, ocupou-se inicialmente o Conde de Ficalho do estudo do herbário africano, colhido em missão official do governo português pelo Dr. Velvich, herbário pertencente a esta academia, subsequentemente confiado à Escola Politécnica, e de que em Londres existe duplicado. Esse estudo fê-lo conjuntamente com o Dr. Iern, que ultimamente publicou a conclusão dos trabalhos, na qual se encontra repetidas vezes a nota colaborativa do botânico português. E também com o mesmo Dr. Iern publicou em 1881, em inglês, nas Transactions da Sociedade Linneana de Londres, de onde foi vertida para português, a memória intitulada On Central Africa Plants Collected by Major Serpa Pinto. Compreende a nota de 60 espécies, das quais 20 foram descritas como novas. Concernente ainda à África, produziu em 1884, nos Boletim da Sociedade de Geografia, uma interessante memória de cerca de 300 páginas, intitulada Plantas úteis da África Portuguesa, com uma nota descritiva e histórica de 299 espécies. Da flora portuguesa se ocupou também, publicando, de 1877 a 1879, no Jornal da Academia, contribuições para a revisão de várias famílias de plantas portuguesas do continente, e em 1899, com a colaboração de Pereira Coutinho 11 nos deu nos Boletins da Sociedade Broteriana, de Coimbra, valioso trabalho sobre as roséias de Portugal, compreendendo a diagnose de 76 espécies, relativas a 26 gêneros. Mas o Conde de Ficalho não tinha o temperamento de um simples e frio naturalista. A sua tão completa e esmerada educação abrira-lhe horizontes mais largos, e o seu fundo era irresistivelmente de artista. Assim, a maior parte da sua obra científica assume, não só caráter literário e filosófico, mas uma perfeição e graça de forma,
que a torna singularmente distinta. A memória sobre a Malagueta, apresentada em 1878 à nossa Academia, é no gênero um verdadeiro primor, onde se revela a vasta leitura, excelentemente exposta, e consideráveis recursos de conhecimentos históricos, geográficos e filológicos. É modelar. Em 1880 celebrava-se o Centenário de Camões. Ficário consagrou-lhe também uma pequena monografia, que pitorescamente intitulou Flora dos Lusíadas. É a identificação de todas as espécies vegetais referidas no imortal poema, europeias e exóticas, em número de 52. Trabalho essencialmente de erudição e de técnica botânica, mas constituindo no conjunto uma peça literária do mais gracioso lavor, nos seus 3 capítulos, Flora Poética, a Ilha dos Amores, Flora Tropical. A Ilha dos Amores existe. Onde? No Atlântico, no Mediterrâneo, nos mares do Oriente. Faria e Souza localizou-a na ilha Anchediva. O Morgado de Mateus, e outros, na ilha de Santa Helena. Gomes Monteiro na ilha de Zanzibar. Ficário dilucida o ponto, tão simples, quanto admiravelmente, a flora da ilha é a flora a um tempo da pétrea portuguesa e a clássica flora de Homero, de Virgílio e de Ovídio. Portanto, a verdadeira situação geográfica da ilha, conclui ele, é na fantasia do poeta, e não está mal colocada. Ponto interessante também, em esta engenhosa monografia de 100 páginas, é a observação dos abundantes conhecimentos que Camões tinha da flora, como de tudo o mais que ao tempo se sabia, e da precisão, propriedade e justeza com que, dentro do impecável metro e da perfeita rima, caracterizava a espécie natural a que queria fazer referência. Afirmado o seu gosto e competência para os trabalhos de erudição botânica, Ficário estava naturalmente indicado para presidir a reedição dos Colóquios dos Simples e Drogas da Índia, de Garcia da Horta, deliberada em 1889 pela Academia. Na Índia, em Goa, onde era físico-mor, publicara Garcia da Horta, em 1563, os seus famosos colóquios, repositório importantíssimo, embora de contextura doce e um pouco pueril na sua forma dialogada, do conhecimento das plantas e drogas índicas, e constituindo nesse momento o primeiro documento rigoroso, autêntico e científico sobre a matéria. Logo em 1567, Carlos de L. exclusi latinamente Clusius, tendo conhecido em Portugal, onde viera, o tratado do abalizado médico e botânico português, o refundiu e simplificou em latim, e a esta edição se seguiram mais 4, nos anos de 1574, 1579, 1593 e 1605. Em italiano foi depois vertida, por Aníbal Brigante, a tradução de Clusius, publicando-se, desde 1576 a 1605, 8 edições. Há finalmente mais 2 edições de uma tradução francesa de Clusius, por Antônio Carlin, com as datas de 1602 e 1619. Total, uma edição portuguesa, e 15 edições estrangeiras de imperfeitas traduções.
Em 1841 a Sociedade de Ciências Médicas chamava para o assunto a atenção dos poderes públicos, pedindo a reimpressão dos colóquios, de cuja primeira edição eram já preciosamente raros os subsistentes exemplares, e recorria à intervenção de Frei Francisco de S. Luís e de Garret. Ambos fizeram à ideia o melhor acolhimento, e por portaria de 27 de maio de 1841, assinada por Rodrigo da Fonseca Magalhães, se determinou a reimpressão dos colóquios, sob a direção do conselheiro João Baptista de Almeida Garret. Não teve andamento este tentamen, e é só em 1872 que Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, nos dá uma segunda edição da obra de Garcia da Horta. Para se ocupar de este trabalho era sem dúvida competente Varnhagen, mas, ou porque eu não pudesse acompanhar, ou por qualquer outro motivo, a nova edição saiu com bastos erros, uns trazidos da primeira, outros novos, e desacompanhada das necessárias elucidações. Foi isto, sem dúvida, que motivou a deliberação da Academia, encarregando o Conde de Ficário de levar a cabo uma nova edição dos colóquios, devidamente apurada e comentada. A escolha não podia ter sido, a todos os respeitos, mais acertada, pois os 2 volumes eruditamente anotados dos colóquios dos Simples e Drogas da Índia, com o antecedente volume que lhes serve de introdução Garcia da Horta e o seu tempo, ficaram constituindo, no total das suas 1.200 páginas, um verdadeiro monumento clássico, um trabalho magistralíssimo em toda a parte. Foram as leituras feitas para a confecção do admirável prefácio histórico dos colóquios que deram mais tarde ao Conde de Ficário a ideia e lhe propiciaram os fundamentais elementos para o livro que a esse trabalho se seguiu as viagens de Pedro da Covilhã. De Pedro da Covilhã, que a Índia foi 10 anos antes de Vasco da Gama, de cuja empresa foi como que preparante 13 e que mais de 30 anos passou na misteriosa Etiópia, junto do Queissai fabuloso Preste João. Este Pero de Covilhã, escreve ao Pei Francisco Alvares, é o homem que todas as coisas a que o mandaram soube e de todas dá conta. Ficário comenta eloquentemente, no fecho do seu belo volume mandaram-no procurar a pimenta e a canela, quando ninguém nas nossas terras ocidentais sabia de onde aquelas especiarias vinham, e ele foi, e encontrou o caminho, e chegou à Índia, e não se contentou em ir à Índia, foi também a Sofala. Mandaram-no ao Preste João, quando ninguém conhecia a sua morada, nem Queissai em que parte do mundo tal morada se encontrava, e ele foi, e achou o Preste João, e fez-se amigo da avó do Preste João, e acabou pela convencer que devia mandar uma embaixada a Portugal. Todas as coisas a que o mandaram soube, e de todas deu conta. É um minúsculo espécimen do estilo e maneira de Ficário, mas que bem retrata as suas qualidades de simplicidade, de relevo, de gosto e de alma. A obra científica do Conde de Ficário acrescenta-se finalmente com a excelente introdução, admirável quadro da economia rural portuguesa, como diz Pereira Coutinho, com que enriqueceu o grosso e compendioso volume, que o governo português enviou à Exposição Internacional de Paris, de 1900, com o título L. Portugal ao Point de Vue Agricole. Asterisco, asterisco, asterisco na pura literatura, que nos deixou o Conde de Ficário.
escreveu o nosso consócio, o Conde de Sabugosa, que ele distintamente versejava na inspiração assídula de Baudelaire e na dolente cadência de Missé. Para público, além das suas admiráveis notas acerca de Serpa e do seu erudito estudo sobre o elemento árabe na linguagem dos pastores alentejanos, tudo constante de numerosos artigos na tradição, só veio, em prosa, um volume de novelas e contos, em 1888. Mas na sua mesma simplicidade, que primor de concepção, de observação, de análise, de execução, e que revelação de talento romântico, esse delicioso volume, em que se encontram, uma eleição perdida, a caçada do malhadeiro, a maluca a dos corvos, a pesca do savel, os cravos, mais uma. Penitencio-me de só agora os ter lido, esses deliciosos contos a que se não fez reclamo, e é doce penitêncio, que a todos que se achem no mesmo pecaminoso caso muito recomendo, para acrescerem de mais um motivo a sua admiração e simpatia pelo Conde de Ficalho. A leitura de esses contos, episódios todos referentes à terra alentejana, com um profundo sabor regional, é um verdadeiro e saudável gozo. 14. O autor revela-se, como de prever, naturalista, mas de temperamento e sentimento seu, próprio, e não de escola. Inspira-se, como homem de ciência, na verdade, mas sem a conhecida predileção dos corifeus do realismo para os seus aspectos mais ou menos monstruosos e deprimentes, e antes propendente às conclusões sentimentais, felizmente não estranhas à natureza humana, e que moralmente a elevam e sublimam. Na primeira e mais importante das novelas, Uma Eleição Perdida, no fidalgo Júlio de Azevedo julga-se a princípio ver despontar uma espécie de parente de Carlos da Maia, o brilhante e amoral protagonista do famoso romance Lisboeta de Eça de Queiroz, mas o desengano vem com comovido aprazimento do leitor. Júlio de Azevedo, coisa menos vulgar na literatura realista, não é neurastênico, nem nevrótico, nem degenerado, mesmo superior. A fisiologia não se impõe em ele acima das exigências da dignidade humana, que prevalecem. Tem sentimentos, tem disciplina moral, e o episódio simples e casto do seu vago e doce enleio com a tão tímida e rendida Margarida, a filha do entrevado escrivão Pascoal, o passarinheiro da meninice de Júlio, mais de uma vez, pelo seu encanto tão singelo e irresistivelmente sentimental, nos umedece as pálpebras. Que revelação esta, e tão inesperada, Ficalho, juntando a tantas outras faculdades a de um enternecimento tão subtilmente comunicativo. Não há dúvida. Debaixo da sua máscara de impassível homem do mundo havia, como sempre o disseram os seus amigos, um coração, humaníssimo malgré lui, de honesta e bondosíssima textura, e a piedade filial, dos que dignamente lhe ficam representando o aureolado nome e conservando sua resplendente memória. Será certamente grato observar neste momento que em seu elogio à Academia não esquece o registro desses dutos de sensibilidade, que à saudade são sempre os mais caros. Não posso alongar-me em considerações sobre a pequena, mas linda obra literária de Ficalho, representada no volume de contos a que acabo de fazer referência, e que se poderia, de certa maneira, pelo seu caráter regional, pôr, sob o título de Novelas do Alentejo, em paralelo com as novelas do Minho de Camilo.
mas peço licença aos meus colegas da classe de letras de esta academia para, em forma de fecho a este capítulo, sumariamente aventar que, a avaliar pelos fulgurantes rastos e signas que nos deixou, se o Conde de Ficalho se houvesse consagrado à extreme literatura, em ela deixaria um nome singularmente assinalado para a glória das letras portuguesas. E é tudo, senhores. Não? No seu espólio científico e literário, afirma o Conde de Arnoso no seu belo elogio, deixou o Conde de Ficalho estudos sobre Correia da Serra 15 sobre a flora portuguesa, memórias acerca do clima de Portugal, das féculas alimentícias e da flora façal, numerosíssimas notas históricas, antropológicas e linguísticas, alguns contos, entre os quais cartas do campo, o jornal de fulano, poesias, e até uma peça de teatro. Mas, além de escritor, temos também Ficalho orador, pronunciando o elogio de Antônio Augusto de Aguiar, abrindo o Congresso Português de Medicina, por ocasião do tricentenário do descobrimento do caminho marítimo da Índia com uma conferência intitulada O Descobrimento do Caminho para a Índia e a Matéria Médica, dissertando na Sociedade de Agricultura e em outras agremiações intelectuais. E temo-lo também orador político, proferindo na Câmara dos Pares os seus memoráveis e exaustivos discursos sobre a invasão do filoxera e sobre o regimen cerealífero. Falava como escrevia, com a mesma correnteza, propriedade e elegância, e na tribuna também o seu distinto porte físico soberanamente o realçava. E já que à política fiz referência, cumpre registrar que mais de uma vez foi convidado para ministro. Fontes, Bocage e Intes e Ribeiro Debalde insistiram com ele. Recusou sempre, com premeditada e intencional obstinação. Chega hoje isto coisa a não acreditar-se, ter existido, vivo e palpável, sem defeito, um português que não queria ser ministro. Vê-se que o nosso consórcio, quando se lhe proporcionava a ocasião, não se lhe dava de cultivar também a excentricidade. Asterisco, 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 o Conde de Ficalho, meus senhores, como reis visto, foi distintamente tudo quanto quis ser, com muita glória para si e muita honra para o seu pés. Trouxe do berço opulentíssimos dotes, pelo seu esforço admiravelmente os multiplicou, mas em tudo também a sorte liberalmente o favoreceu na vida. Foi tudo quanto mais eminentemente se pode ser. Na corte foi mordomo-mor, na ordem política, par do reino, conselheiro de Estado, embaixador extraordinário, na ciência e nas letras, lente e acadêmico, na esfera mundana, um verdadeiro árbitro, cujos varones e encantadores predicados, mais de uma vez estamos em conjectural como acadêmicos, a quem nenhum interesse humano pode ser indiferente mais de uma vez, íamos dizendo, teriam, na longa e brilhante carreira do nosso consórcio, posto em doce palpitação íntimos anseios de fragesse comovidos corações. Mas Fidalgo ficou sempre e homem de corte, superior às ávidas ambições 16 da época, hostil aos equívocos e promiscuidades a que tais ambições conduzem, considerando-as absolutamente incompatíveis com a sua condição no serviço real, e com o bom gosto com que sempre primou em desempenhá-lo, junto de El Rei de Luís, de saudosa memória, e junto de Sua Majestade El Rei de
Carlos, que por esse e pelos seus demais maridos tanto e tão justamente o apreciava. Ninguém o invejava, estava como que orcacor, e antes todos se compraziam no convívio social, praxamo ao longínquo, de aquela espécie de compêndio vivo de maridos e elegantios. Na sociedade portuguesa, mormente na capital do reino, tinha uma evidência e notoriedade especiais, em que prestígio, simpatia e curiosidade se confundiam, e assim quando um dia, o da chegada da real família dos Açores, correu a notícia de que o conde de Ficalho fora acometido de um delíquio no arsenal, houve um primeiro sobressalto. Pouco depois o facto repetia-se, e logo a má nova se espalhou que a sua sorte estava gravemente comprometida, que o seu robusto organismo se achava ferido de morte, na trama nobre e aristocrática por excelência da humana textura, no sistema nervoso. Começou-se a reparar nele. Retesava-se contra o adversário, mas a tristeza invadira-o, e transparecia na forma de uma maior afectuosidade. O andar tornara-se incerto e mal equilibrado, da espinha o mal subia ao cérebro, e na fela, no olhar, no pensamento, havia prelúdios tímidos e fugazes, mas irrecusáveis e fetas, de incipiente inconsciência e desvairamento, que a todos infundia a maior tristeza. Ambulava, articulava, mas já não era o conde de Ficalho. Estava vivo ainda, mas era pior do que se estivera morto. Não era ele. Era o seu fantasma, de dolorosa e arrepiante visão. Felizmente para ele, felizmente para todos, o angustioso espectáculo do progressivo desmoronamento de aquele privilegiado e cintilante exemplar humano não se prolongou muito. Retido finalmente pelos progressos da doença no seu palácio dos Catanos, onde nascera, e onde a filha e única que lhe restava o fora carinhosamente acompanhar, arrebatado por uma congestão, no dia 19 de abril de 1903 deixava de existir o nosso consórcio, e de tão perfeito ser, de tão meritório o homem e de tão brilhante existência só restava um despojo material, a acordar mais uma vez para as mundanas meditações os ecos da sempre tremenda palavra do Eclesiastes, vanitas, vanitatum omnia. Vanitas, igual 17, mas será tudo vaidade, meus senhores, na existência do homem, desde os danos da natureza, os felizes acassos da fortuna, até a própria virtude e sabedoria, como desoladamente o proclama o desabusado e penitente Salomão. No ponto de vista individual, considerada a pequenez e fragilidade das mais assinaladas ações terrenas perante a eternidade dos destinos fetas, tudo é vaidade, que se desfaz em pó, cinza, nada, e ao termo da áspera jornada o mais afortunado e glorioso viandante a si mesmo pergunta para quê? Mas não nos elevemos a tão altas conjecturações, não fitemos o infinito, cogitemos, como acadêmicos, singelamente dentro da esfera dos interesses terrenos, na órbita das benemerências sútias. É tudo vaidade, e do que foi o conde de Ficalho, só resta realmente uma imagem brilhante, que no seu mesmo brilho com vaidade se confunde. Não quereríeis, ilustres colegas, que eu o dissesse, e não o digo. Do conde de Ficalho fica a sua obra, em muitos tomos valiosíssima e perdurável, e fica, em um aspecto mais transcendente um exemplo e uma lição.
Não é lícito apoucar em ninguém o mérito de por seu esforço se elevar no saber e na consideração, seja a necessidade ou a ambição que o estimulem. O facto é todavia normal, fisiológico, e constitui a banal e natural condição do progresso social. Mas um tal mérito sobreleva indiscutivelmente em quem, nascido sem necessidades materiais, já do berço com lugar marcado nas primeiras bancadas da hierarquia social, usufruindo-o por condição de nascimento, esse apanagio o corrobora como que pela conquista, afirmando esforçada e democraticamente méritos próprios, safis fontes para lhe alcançarem, fora de todo o privilégio, eminente lugar na consideração pública. É bem caracterizadamente este o caso do nosso consórcio, o Conde de Ficalho. O terremoto constitucional de 1834, como terremoto que foi, destruiu ainda mais, do que se edificou. A nobreza sofreu um profundo e talvez excessivo golpe, que a ulterior supressão completa dos vínculos veio também excessivamente consumar, e de aí começou o desmoronamento das grandes e tradicionais famílias, que eram como monumentos da história de Portugal, pelo esforço de cujo sangue a nação se constituíra, se mantivera e engrandecera, e que deviam ser salvaguardadas, como elos preciosos entre o passado e o futuro, a afirmarem a continuidade e indissolubilidade da glória nacional. Tomadas de surpresa, sem preparo para as competências da nova ordem social, as classes nobres esmorecerão, e entrincheiraram-se os que ainda o podiam, em um altivo orgulho, os outros na desolada, inerte e mortífera contemplação 18 das suas tradições, preferindo depois ao trabalho enérgico e à luta porfiada, para que não haviam sido educados, as magnânimas proteções, a que tantos se viram obrigados. Não compreenderam o novo mundo, que ante elas, de facto, se abria. Não compreenderam que as árvores de sua nobre linhagem, em cuja triste e vaidosa contemplação puerilmente se quedavam, eram, na nova ordem de coisas, apenas ineficazes diplomas de grandezas passadas, árvores mortas, enquanto elas, pelo esforço e mérito próprio, e no novo critério das supremacias sútias, lhes não reverdecessem as folhas e lhes não reenflorassem os ramos. Alguns raros o atingirão, e o Conde de Ficalho, agora sagrado pela morte e entrado já na posteridade, sem quebra da nobreza do seu nome, antes consumo realce para ele, admiravelmente o simboliza. Não há aqui, senhores, uma soberba lição, um experimental exemplo e um irrecusável estímulo para que os nitos dos que galhardamente combaterão pela espada procurem manter a fama dos avós nas competências modernas do mérito intelectual e científico, aquele que hoje em dia todas as portas abre, a todos os lougers dá acesso, e em igual consideração chega a confundir e irmanar, nos fastos gloriosos de uma nação, testas secularmente coroadas, como Luís XIV, o Rei Sol, e simples filhos do povo. Como Luís Pasteur, de imortal e benemerita memória. A aristocracia moderna, e a queisai dizer a aristocracia democrática, é a da ciência e das letras, a do talento. Só esta é universalmente irrecusável, no tempo e no espaço. Monarchas e príncipes não só a veneram, mas em ela se comprazem em incorporar a majestade de sua alta condição,
como também eles próprios estimam fundar a consagração de maridos pessoas, que perante o mundo lhes realça a herdada primazia. Não, a aristocracia intelectual não é incompatível com a do nascimento e da tradição, de que é antes conservadora e engrandecedora. E bem o demonstraram também, em exemplo ainda mais subido e frisante, que é da história, e que a cortesia, e a justiça, é grato aqui recordar, os altos informes, que se chamaram os príncipes de Orleans. Tal é, senhores, a lição que se extrai da vida e obra do Conde de Ficalho, que a Academia hoje glorifica entre os seus mais distintos ornamentos. E não destoa ela certamente em este instituto, fundado em 1780 por D. João XIX Carlos de Bragança, Duque de Lafões Mores hominem multorum vidite urbis, e ao qual, com duplo e prestigioso título, preside quem, por nativo direito investido em tal função, por direito científico teria igualmente lugar aqui, entre os acadêmicos, que pela única afirmação de algum valor ou esforço próprio conquistaram o seu ingresso em esta casa. Disse um conde de Arnoso elogio do conde de Ficalho. Lido na seção especial da Sociedade de Geografia de Lisboa, em 19 de maio de 1903. 2. A Tradição Revista Mensal de Etnografia Portuguesa, Ilustrada. Volver, N. os 6, 7 e 8 artigos de Ramalho Ortigão, de Antônio Xavier Pereira Coutinho, A. R. Gonçalves Viana, Conde de Sabugosa, Alberto Pimentel, Dr. Teófilo Braga, Dr. Souza Viterbo, Dr. Candido de Figueiredo, Manuel Ramos, Conde de Arnoso, Dr. Graça Freixo, Dr. Tomás de Melo Briner, D. João da Camara, Pedro A. de Azevedo, Júlio de Lemos, Costa Caldas, José Horta Cano, D. Antônio de Melo Briner, Dr. Ladislau Pissarra e M. Dias Nunes. End of the Project Gutenberg e-book Elogio Histórico do Conde de Ficalho Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law.
Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d.
The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord, touch or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license.
1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below.
1.f1.f1 Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited Warranty, Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity,
you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible
W by the wide array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. The full Project Gutenberg license.